Boa noite, pessoal. Eu sou proprietário da Vote Gestão Inteligente, é uma startup nova, fez um ano agora em janeiro. Apesar de nova, a gente já tem cliente em todos os estados do Brasil, sem exceção, todos os estados. Vou deixar alguns meios de comunicação comigo, quem quiser seguir e perguntar alguma coisa depois lá. O que a Vote faz, só para entender? A gente tem um sistema de micro e pequeno negócio totalmente online e você consegue, inclusive, por exemplo, emitir nota pelo celular. Eu sou vendedor externo, vendo Natura, sei lá, vou lá no cliente e quero emitir um boleto, pelo celular você emite. Então, a gente começou... Eu era proprietário de uma empresa que ela não era startup, ela não era escalável. E o que é ser escalável hoje? É você atingir, igual o Marcelo falou, você atingir vários lugares sem diminuir custo. Então, você aumenta a sua margem de lucro sem aumentar o custo. E na outra empresa, para a gente poder crescer, como era uma empresa tradicional, para a gente poder crescer, o que acontecia? Para mim, numa região nova, eu tinha que mandar vendedor, tinha que pagar hospedagem para ele, ir atrás e tal. Nessa pegada de startup, não. É a mesma coisa que o Netflix. O pessoal entra no nosso site, contrata e pronto, está usando. E o custo nosso é muito baixo. Então, a gente atinge todos os pontos sem se mexer. Literalmente, sem sair do lugar. Eu estou dormindo, a hora que eu acordo, tem e-mail lá, tem 3 contratação, 5 contratação. Essa é a pegada da startup. Uma startup, além de ser escalável, ela tem que ser recorrente. Então, por exemplo, é a mensalidade igual ao Netflix, é algo recorrente. Eu não vejo hoje ainda tudo bem, mas daqui uns 3, 4 anos, eu não vejo como ser competitivo se não for escalável recorrente. Você consegue ver isso por loja física, por exemplo. Eu não sei vocês, mas quem aqui ainda vai numa Casas Bahia comprar uma TV, comprar alguma coisa? Alguém ainda vai? Não vai. Justamente. E além de ser mais caro, né? Então, eu não consigo ver, no futuro próximo, você ser competitivo se não for recorrente, se for escalável. Não tem como. Tem até um caso de Araçatuba, a Central Ar, não sei quem conhece a Central Ar. A Central Ar, ela tinha uma loja em Araçatuba, vendia lá para a região e tal. O cara, de repente, fechou as lojas e começou a vender só online. Hoje ele tem mais de 300 funcionários e é umas empresas que mais vendem ar-condicionado, só vende online. Então, acho que a pegada é justamente essa. Aqui é um pouco da nossa sede. Isso aqui vai de encontro com o que a Aline fala. E realmente é legal, porque a gente colocou uma mesa de bilhar e fez algumas coisas. Não foi por questão assim, startup tem mesa de bilhar. Não foi isso. A gente sentiu uma melhora muito grande de produtividade. Como a gente mexe com programação, o povo está lá programando, de repente empaca, fala, puta, cara, aí sai, toma um café, volta, joga um bilhar, volta, parece que resolve o problema lá na hora. Coisa que estava 2, 3 horas batendo cabeça, joga uma partida, volta, resolve. A gente também está nessa pegada de não tem horário, né? Graças ao Temer, que deixou agora esses contratos, PJ, home office. Então, para trabalhar com a gente, você não precisa entrar às 8, sair às 6, você trabalha a hora que você quiser. A gente trabalha por resultado. Então, todo dia 1º do mês, a gente vai lá, amigo, você tem que fazer isso durante um mês. Que hora você vai fazer? O problema é seu, meu querido. Quer fazer da sua casa, ir lá trabalhar. E aumentou muito a produtividade dessa forma. Isso vem até de encontro com o que a Aline está falando, porque é um ambiente gostoso, dá vontade de ir lá trabalhar, porque o pessoal é animado, vai lá, tem chopeiro, tem videogame, tem Diaba 4, vai lá e joga. Todos os estados, né, a gente onde está, em setembro, a gente estava em 16 estados, a gente, apesar de ter aberto o CNPJ em janeiro, a gente soltou a ferramenta em abril. Então, não tinha nem 6 meses, nós já estávamos em 16 estados. E em dezembro, a gente conseguiu todos os estados. Eu quero dar umas dicas para quem está querendo montar uma empresa. Alguém aí está querendo montar uma empresa ou já é dono de alguma empresa? Legal.
Isso é realmente real, tá? Se você quiser montar uma startup, você não vai ter mais esse fim de semana, não. Pelo menos no começo. Depois, beleza. Depois fica filé. O Marcelo, que é um cara que já conheço faz tempo, ele sabe disso. Trabalhou muito aí. Hoje não, né, Marcelo? Hoje está cegado, né? O ponto mais importante que eu acho, para você montar uma startup, se você não tem dinheiro, você tem que ter um sócio. Infelizmente ou felizmente, você tem que ter sócio. Por quê? Tem até um artigo que eu publiquei no LinkedIn. A gente acha que sabe tudo, fala assim, não, eu vou montar, vou fazer de tudo, vai dar certo e tal. E tem uma história bem interessante. Tinha uma cozinheira, muito famosa, assim, num restaurante famoso. Ela comandava tudo lá. Ela falou, puta, ela leva o restaurante nas costas, e todo mundo falava para ela, não, monta seu restaurante, você vai ganhar dinheiro, tal, você que comanda aqui e tal. Ela ouviu esse povo e foi montar um restaurante. Depois de um ano, não estava indo certo, não estava dando certo o restaurante. E ela perguntava, mas por que não dá? Eu cozinho bem, tal. Porque ela era sozinha. Ela é boa cozinheira, mas ela não passava o dia na cozinha. Ela tinha que comprar, ela tinha que pagar fornecedor, ela tinha que pagar não sei quem, corria. Quem acabava assumindo a cozinha era ajudante dela. Então, o que é importante? Faça bem o que você gosta, o que você sabe. O resto, delega, contrata, pega um sócio. E sócio não é assim, o cara é meu melhor amigo, vou chamar ele de sócio. Negativo, sócio você tem que chamar um cara que te completa. Então, se eu sou programador, para que eu vou chamar outro sócio programador? Vou pegar um cara que sabe vender. A ideia é sempre essa, tá? Não vai por amizade, vai por realmente competência. Competência e caráter, tá? Isso é muito importante. Se você está com uma ideia, fala assim, não, vou começar só quando tiver dinheiro. Esquece. Muito difícil, o Marcelo, que vai até muito para o São Francisco Vale do Silício, ele sabe disso. Aqui não tem cultura de investir em empresa que está no papel. É muito difícil, muito raro mesmo. Se você não tiver pelo menos tracionando já a empresa, ninguém vai investir. Só se for uma ideia muito mirabolante, aí fora de sério. Então, não adianta ficar esperando investimento, tá? Tenha um bom pitch. O que é um bom pitch? Saiba vender sua empresa. Por quê? Você não sabe como é que você vai estar, onde você vai estar. Por exemplo, o Marcelo aqui, ele investe muito em startups. Se alguém aqui tem alguma ideia legal tal, é uma boa oportunidade de vender seu negócio para ele. Quem sabe ele investe. Eu já tive a oportunidade de conversar com a fundadora na Nubank, e foi muito engraçada a minha história, foi bem parecido com a Gustavo da Sambatec. Quando a gente foi abrir a empresa em janeiro, nosso CNPJ, eu precisava abrir uma conta no banco, né? Falei, preciso receber dos clientes, vou lá no banco. Fui no banco, o banco falou assim, não, amigo, eu preciso de 12 meses de faturamento. Falei, amigo, eu abri o CNPJ agora, não tem 12 meses de faturamento. E aí eles falaram assim, então me dá 3 meses do GFIP. Falei, cara, não tem, abri a empresa agora. Então foi uma burocracia, tal, até que a gente conseguiu abrir. E aí eu vi um nicho, eu falei, porra, cara, acho que aí tem alguma coisa para mim também fazer um negócio. Vou fazer uma conta para pessoa jurídica. E aí eu peguei e falei assim, quem que eu poderia chamar de parceiro? Eu vou chamar a Nubank, né? A Nubank estava naquele auge e tal. E falei, como é que eu falo agora com os donos da Nubank? E aí pesquisei no Google o nome dos fundadores e tal. Aí tinha o David Vélez lá, que era colombiano. Falei, bom, esse cara eu não vou conseguir falar, não é minha língua. Aí eu vi a Cristina Junqueira, falei, vou falar com essa. E para mim descobrir o e-mail dela, fui tentando. Colocava lá, cristinajunqueira@nubank e mandava. Cristina@nubank, Cris Junqueira, Nubank. Mandei inúmera coisa. E um deu certo, cara. Caiu nela, ela respondeu. Falou assim, Márcio, vem cá, gostei da ideia, vem aqui para a Nubank, vamos fazer uma reunião. E eu fui, a gente fez a reunião, tal, foi bem legal. Mas assim, foi tentativa, foi embora e deu certo.
A gente não acatou a ideia, porque não era no roadmap dela, ela estava naquele de cartão, estava montando a no conta ainda. Ela falou assim, ó, não vou conseguir colocar nesse ano que vem a gente consegue ver e tal. Eu falei, puta, cara, mas tem um problema aí, né? O pessoal não está conseguindo abrir conta jurídica. E aí foi que a gente viu esse nicho e a gente montou a estrutura, tudo. Então, a gente vai lançar esse ano a conta digital da Volt, né? Então, todo mundo que for microempreendedor, ele vai poder abrir uma conta jurídica com a gente e vai ter o cartão de crédito com a gente, sem burocracia nenhuma. Então, assim, o que eu quis dizer com isso? Às vezes, vocês ficam tão focados, falam assim, puta, eu preciso inventar algo novo, algo novo, algo novo, algo novo. E, às vezes, está na sua cara, cara. Tem coisa assim que não é só algo novo, melhora alguma coisa. Se você for ver, a Netflix é uma locadora, entre aspas, melhorada. O Uber é um táxi melhorado. A Nubank é cartão de crédito, conta, normal. Só qual que é a diferença? Eles são transparentes, não tem taxa, o atendimento é 10. Então, não precisa falar assim, porra, cara, o que eu vou fazer uma coisa que não existe? Não precisa ver assim. Às vezes tem algum problema aí na sua frente. Eu mesmo fiquei puto lá em Araçatuba, cara. Aqui tem Zona Azul também, né? Cara, não tem ninguém que trabalha na Zona Azul aqui não, né? Cara, eu já xinguei demais a mulher da Zona Azul, velho. Eu parava o carro, a infeliz não achava infeliz, cara. Aí você virava as costas, tinha uma multa no carro. E aí eu falei, bom, como é que eu vou achar essa mulher tal? E você ficava puto, não achava a mulher tal. Até que veio um cara lá, montou um aplicativo, agora em Araçatuba é aplicativo. Você estaciona, paga pelo cartão de crédito e boa. É tudo... Quer dizer, era uma coisa que na minha época era um problema para mim e eu não pensei numa coisa, numa solução. Então, assim, no dia a dia de vocês, vocês vão ver que tem várias coisas que vocês podem pensar que talvez deveria vocês encabeçar. Por exemplo, lá em Araçatuba, cara, o cara vai medir água todo dia, todo mês em casa, cara. Você já pensou, tem um cara assim na rua, medindo a água? Porra, velho, será que ninguém colocou um chip ali, nada, assim, para mandar via Wi-Fi? Então, assim, tem várias coisas para a gente mexer. Valide a sua ideia. Por que validar a sua ideia? E validar a sua ideia não é validar com a sua namorada, a sua esposa, a sua família, não. É realmente validar com quem é seu cliente-alvo. A gente realmente, quando a gente começou, a gente achou que o cliente queria só nota fiscal eletrônica, falou, vamos começar com nota fiscal eletrônica e tal, né? Lançamos só a nota fiscal eletrônica e não vingava. Falei, cara, não é possível, velho. Aí a gente foi conversando com o cliente, fomos entendendo que nota fiscal eletrônica, para eles, era o de menos. O que eles queriam mesmo era a gestão financeira. Aí a gente pegou, fez a gestão financeira, tal, foi ouvindo o cliente, foi fazendo pesquisa, tal. Aí o negócio começou a deslanchar e tal que é hoje. Então, sempre valida a sua ideia. Não ache que você sabe de tudo. Não ache, cara. Tanto que a funcionalidade que mais é usada do nosso sistema, que é a ordem de serviço, na verdade, não estava nem tinha cogitado em fazer isso. Um cliente que falou, cara, eu preciso da ordem de serviço, tal. E hoje é o que mais vende no nosso sistema, é a ordem de serviço. Isso vai dar... Alguém vai me xingar, mas beleza. Monte um timaço. O que é montar um timaço? Eu não votei no Bolsonaro, tá? Mas ele está montando um time foda. E isso é a mesma coisa que com a startup, cara. Você não pode e não deve perder tempo. Porra, cara, você fez isso direito, você não tem tempo para isso numa startup. Então, contrata cara fudido. Ah, mas não tem dinheiro para contratar. Pega um cara, chama de sócio e vai embora até você ter dinheiro. Porque se você esperar, cara, vai vir outro cara com uma ideia daqui 6 meses, já vai passar por cima de você e ir embora. Então, foi isso que a gente fez. Eu precisava de um programador top. Chamei um programador na época que trabalhava com nós lá de sócio. E bora, a gente conseguiu tocar o trem. Monte um MVP. O que é um MVP? Não espere você fazer o projeto inteiro para pôr no ar. Você imagina o seguinte, eu quero fazer um carro. Você já pensou? Eu demorar
3 anos para soltar, aí eu solto lá o carro, os caras falam assim, puta, esse carro não ficou legal. Já viu os 3 anos que eu perdi? Solte um projeto piloto. Não é ir no carro de cima ali, vou soltar uma roda. O que o carro faz? Locomoção. O que eu vou soltar? Solta um skate. Você vai ter algum público, tal, já vai começar a ganhar dinheirinho. Melhora ele para um patinete, já aí vai indo. Melhora ele para uma bicicleta, uma moto, até chegar no seu fim. Inclusive, muito caso acontece, vamos supor, você está ali na bicicleta, já surgiu uma outra coisa ali, você já até pivota, que foi o caso do Netflix. Netflix, ele ia entregar DVD em correio. O que aconteceu? Surgiu no meio do caminho um negócio, foi embora. Então, começa. O importante é começar. Começa, entrega, e quanto mais rápido você falhar, é melhor. Quer dizer que se você falhou aquilo lá, corrigiu, beleza, não vai falhar de novo, aprendeu, experiência, e vai no ciclo. E vai embora. Muito ponto também que o pessoal se perde assim, numa startup, ou até em empresas tradicionais, é na questão de administrar a empresa. Tem muita variáveis, e o gestor ele gosta de ver métricas de vaidade, que a gente fala. Porra, eu cresci 30 mil esse mês, que legal, cara. Só que ele não viu lá que aumentou o custo 31 mil. Ele só vê o faturamento, né? Então, nesse exemplo aqui, a gente usa muito isso, quem tem startup usa muito essas siglas de CAC, que é custo de aquisição de um cliente. Como é que funciona? O que eu gasto para conseguir um cliente? Hoje, o nosso software, a gente só tem vendedor online. O que seria o vendedor online? É o marketing digital. Então, a gente compra a palavra-chave no Google, tem Facebook, Instagram, e vai postando. Quanto que a gente gasta? Aqui é um exemplo, tá? Então, beleza, eu gasto 3 mil reais em marketing digital. Quantos clientes eu consegui? Porra, eu consegui um só nesse mês. Quanto que esse cara paga de mensalidade? 300 reais. Ou seja, se eu gastei 3 mil e ele está me dando uma receita de 300, verifica aqui, ó. Aqui é meu custo de 3 mil. Ele está me dando uma receita de 300. Quando que ele vai se pagar? Só no 10º mês. Isso se ele não sair antes. Se ele sair antes dos 10 meses, tomei. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado isso. Eu vejo empresas que têm equipe aí de, sei lá, 3 vendedores, paga 3 mil para cada um, tem um custo aí de 10 mil reais para trazer 10 clientes. 10 clientes com 10 mil reais tem que ser pelo menos aí a gente fala, no termo de startup aí, que o cara tem que se recuperar em 6 meses. Mas vai depender muito do seu tempo de vida do cliente. Então, se o seu cliente fica, sei lá, a média de 24 meses, porra, 3 mil está barato. Mas se fica só 10 meses, você não ganhou nada. Não ganhou nada, 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 nada. Isso é muito importante, isso é um exemplo que eu fiz também. Growth Rate, que é a taxa de crescimento mensal ali. Cresci 6,41% esse mês. Porra, tô bem. Se eu crescer 6% todo mês, final do ano aí cresci 50%, sei lá. Mas olha a taxa de cancelamento daquele mês. Ou seja, nesse cenário, o crescimento real dele foi 1,28. E muito gestor não vê isso, o cara só vê realmente o que interessa para ele. Não, cresci 6%, tô tranquilo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E já vi muita empresa fechar por só preocupar com essas métricas de vaidade. Tá? Então, toma cuidado com o seu custo também. Deixa eu voltar. Tem meus contatos, quem quiser falar comigo, mas eu quero falar mais uma coisa. A gente está, não sei se alguém tem aqui programador, alguma coisa, a gente está com vaga em aberto
Manda um currículo para rh@vote.com.br, tá, gente? A gente não está achando programador Java experiente e também não estamos achando marketing digital e nem gente que mexe com infraestrutura de Amazon. A gente fala que, porra, cara, desemprego tá alto, tal, tá alto, mas não tem gente qualificada. Não sei o que esse povo está fazendo. Vamos estudar, gente. Tem emprego. O problema é que vocês estão estudando coisa que talvez nem usa mais. A gente vai soltar agora em julho. A gente está montando uma contabilidade online também. Então, a gente está precisando de contador também. rh@vote.com.br. O que o marketing digital faz? Porque você fala assim, mas como é que você não acha marketing digital, cara? Um monte de gente aí posta em rede social, tal. Não é postar em rede social, cara. O cara tem que pôr assim, vou comprar a palavra-chave sistema de gestão. Anunciei lá, todo mundo que pesquisar sistema de gestão, aparece o Volt lá. Cara, eu vi que não está dando certo no Amazonas. Vamos mudar no Amazonas essa palavra, coloca outra palavra. Não é só postar, tem que fazer um gerenciamento disso. E a gente não está achando pessoa realmente capacitada para esse ramo. A gente acha muito cara que sabe postar em Instagram, sabe impulsionar uma venda, mas a gente não quer isso. A gente quer cara que sabe analisar dados e, em cima dos dados, poder criar uma ação. A gente tem um time de crescimento que a gente fala. O que é o time de crescimento? Teve um case real da gente, mudando um título, a gente conseguiu aumentar 36% de conversão. Então, por exemplo, estava lá, um exemplo, tá? Contrata aqui nosso sistema tal. Se você mudar uma palavra ali, já teve 36% mais acesso do que o outro, só mudando uma linha. Tem caso que você muda uma cor de um botão, aumenta 3, 4, 5%. Então, tem que ter um cara ali, em marketing digital, isso é importantíssimo. O cara tem que validar, fazer vários testes, até chegar naquele ponto, esse teste foi o melhor. É psicológico, tá? É a mesma coisa que você fala assim, eu ganho 500 mil ou eu ganho $500 mil. $500 mil chama muito mais atenção. Tem até um case que eu estava lendo numa revista, num livro, perdão, que ele fala o seguinte, ele aumentou em 70%, ele tinha um anúncio assim, ele tinha uma startup de guardar foto online. Então, ele escrevia assim, guarde aqui suas fotos online. Não estava dando certo, ele só mudou assim, compartilhe com seus amigos as suas fotos online. Aumentou mais de 80%, uma simples palavra. Então, o cara de marketing digital, cara, é isso, ele tem que testar várias coisas, entendeu? A gente está num período de servidores em nuvem, né? Netflix tem nuvem, a gente tem nuvem, o pessoal está tudo indo para a nuvem. E não tem ninguém para gerenciar isso. Você não acha. O nosso funcionário hoje, a gente só achou em São Paulo. Aqui não tem, tá? Então, estudem aí Amazon, Google, que tem vaga em aberto, tá? Depois que o Cássio falar aqui, a gente vai abrir uma sessão de perguntas, mas quem quiser conversar comigo, estou aqui ainda. Tem meus contatos aí, tá? Qualquer coisa é só entrar em contato. Beleza.